Bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje vamos estar a falar de Aquário. Aquário é um signo divisor de águas. Há pessoas que adoram, há pessoas que odeiam. É sem dúvida um dos momentos do ano em que temos acesso a memes mais engraçados e a disputas mais divertidas na internet. Mas realmente o que é preciso para compreender um aquário? Neste vídeo eu vou-te explicar passo a passo quais são as questões aquarianas e como é que tu podes lidar com aquários e ajudar aquários a lidarem com eles mesmos. Então vamos começar pelo princípio. Muitas das informações que nós tiramos sobre um signo vêm de qualidades primordiais desse signo. Por exemplo, Aquário é um signo de ar e, portanto, nós já sabemos que uma das temáticas principais que serão associadas ao signo de Aquário serão características de intelectualidade, de sociabilidade, de uma dimensão sanguínea, de gostar de passar tempo com os outros, gostar de conversar, gostar de pensar, gostar da abstração. Todas essas características que são tipicamente aéreas, elas pertencem a Aquário. Mas Aquário é também um signo fixo, o que quer dizer que é um signo que vai ter tendência a estruturas mais insistentes dentro destes temas e, portanto, por exemplo, é um signo mais ideológico do que Gêmeos. É, porque é um signo que vai ter tendência a ter ideias mais fixas sobre as coisas. É um signo que vai ter tendência a acreditar nas coisas de uma forma mais forte. Uma outra característica bastante essencial do signo de Aquário é que ele é regido por Saturno. E isto faz uma das coisas mais interessantes dos aquarianos. Porque, por um lado, os aquarianos têm uma dimensão do Saturno, que é um certo conservadorismo. Todos os aquarianos têm formas de conservadorismo, é muito divertido, mas normalmente são formas de conservadorismo revolucionário, por assim dizer. Não é? Então, por exemplo, aquarianos poderão não gostar de inteligência artificial e, portanto, insistem em fazer tudo à mão. Ou aquarianos poderão não gostar, poderão criticar o mundo moderno e querem viver fora desse mundo moderno de uma forma muito mais analógica. Então há qualquer coisa no aquário que é ao mesmo tempo conservadora, mas de uma maneira que não é tradicionalmente conservadora. É conservadora no sentido de gostar de coisas antigas, portanto, tradicionais, há uma dimensão tradicionalista, mas esse tradicionalismo é normalmente também um pouco revolucionário. E essa dimensão revolucionária é típica de Saturno. Saturno é o planeta mais inimigo do Sol, no esquema da astrologia, e Sol é o planeta que representa os reis. E, portanto, Saturno representa os inimigos dos reis, no caso, revolucionários. Mitologicamente, nós também podemos entender algumas coisas sobre Aquário. Por exemplo, Aquário, enquanto constelação, ele representa Ganimedes, que foi um amante de Zeus, que Zeus raptou, transformado numa águia, e levou para o Olimpo para ser o copeiro ou o aguadeiro dos deuses. E nesta história nós temos algumas informações importantes imediatamente sobre o Aquário. Nós entendemos essa insistência do Aquário ficar do lado dos oprimidos, porque na verdade o Aquário é um servo nesta história. Não é? O Aquário é um mortal que vive entre os deuses, a servir os deuses. Então as narrativas de Aquário, elas não são narrativas de nobreza. O Aquário não é rei, o Aquário não quer ser rei, o Aquário não quer comandar. Ele coloca-se frequentemente contra estas instituições. Mas como é que isto se manifesta na vida do dia a dia das pessoas? Bem, obviamente nós não vivemos todos, a todos os momentos, em grandes narrativas que envolvem reis e embate contra os reis e revolução e tudo isso. Então estas coisas elas normalmente manifestam-se de maneiras mais singelas na vida das pessoas. Aquário vai ser um signo que procura a diferença. O Aquário vive em busca de diferença, o Aquário quer se diferenciar, o Aquário quer ser único, o Aquário quer ser uma pessoa que encontra as dimensões mais específicas e individuais da sua existência. E não é por acaso que o Jung, que teorizou a individuação, que é a ideia precisamente que o propósito de todos os seres, o propósito psicológico de todos os seres é diferenciar-se de todos os outros, tinha ascendente em Aquário.
Então isto é um desejo aquariano. Os aquarianos muitas vezes vão dar por si a remar contra a maré e propositadamente a remar contra a maré. Eles vão optar por ser diferentes daqueles que estão à sua volta, eles vão optar por ideias diferentes daqueles que estão à sua volta, eles nunca vão querer ser parte do rebanho. O problema, e eu acho que é aqui que nós às vezes temos dificuldade em entender as pessoas aquarianas de quem nós gostamos e que nós amamos, é que isto às vezes leva a uma certa insegurança também. E é natural, porque qualquer pessoa que está persistentemente num estado de contestação e que procura essa contestação, que procura ir por caminhos que os outros não vão, que procura ir para lugares onde não há mapa, é uma pessoa que vai criar certas formas de insegurança por necessidade. Porque, obviamente, muita da nossa segurança, ela não é segurança meramente pessoal, ela é segurança porque muitas das nossas ações são sustentadas por redes sociais de pessoas em quem nós confiamos e pessoas que nos dizem tacitamente que o que nós estamos a fazer está certo, não é? Se eu der comida a uma pessoa que precisa de ajuda, eu tenho uma quantidade enorme de regras sociais que sustentam que o que eu estou a fazer é certo. Mas como a pessoa aquariana muitas vezes se coloca contra regras pré-estabelecidas, ela precisa de encontrar o seu próprio caminho. E isto gera momentos de insegurança muito forte que às vezes depois podem ser lidos como manifestações de orgulho. Então isto é uma queixa que existe muito de pessoas que se dão muito com pessoas aquarianas, é que os aquarianos às vezes parece que são orgulhosos. Os aquarianos às vezes dão-nos esta ideia de ser quase tão orgulhosos quanto os leões, não é? Que são o seu signo oposto. Mas a questão não é tão simples assim. O leão é orgulhoso por outras razões. O aquário parece orgulhoso porque ele está a tapar uma ferida, que é esta ferida de estar sempre à margem. É claro que também é isso que ele quer, mas nós somos todos constituídos por estas dicotomias internas e muitas vezes as coisas que nós mais queremos, elas estão nos lugares onde nós menos queremos procurar, não é? Essa é uma ideia que o Joseph Campbell passa e que ele inclusivamente diz que está mitologizada na imagem do dragão a guardar uma pilha de ouro. Dito isto, nós precisamos entender esta dicotomia básica do aquário para entender as suas necessidades. São pessoas que querem muito ser únicas e diferentes e encontrar o seu próprio caminho, mas são pessoas que acabam por sofrer por causa da solidão que trilhar o seu próprio caminho envolve. Uma outra dimensão importante para os aquarianos é o pensamento. Os aquarianos são muito dedicados às suas próprias ideias e têm normalmente preocupações ideológicas em torno dessas ideias. Portanto, não são só pessoas que gostam de pensar sobre assuntos filosóficos, são pessoas que gostam de pensar sobre assuntos humanitários. Então existe muito esta questão do aquário como um dos signos mais ideológicos desse ponto de vista. É um signo que tem um compromisso grande com as suas ideias, com os seus valores, com tudo isso. Então, às vezes pode ser muito importante para o aquariano, e quando nós lidamos com o aquariano, saber que as suas ideias, elas não vão ser facilmente alteradas e elas são realmente uma parte fundamental da construção da identidade e da construção da personalidade. Portanto, essas são pessoas que vão ter esse compromisso muito forte com ideias e nós temos de entender que realmente é uma das principais esferas de atuação do aquariano, são as ideias. Eu acho que uma coisa que é muito importante para aquarianos, e uma coisa que pode ajudar aquarianos sempre também, é ter cuidado para não ficar aprisionado em ideias e associar essas ideias com a ação. Porque como o aquariano é um signo mais aéreo, existe sempre, na verdade, um risco de se fascinar com as ideias humanitárias que tem e pensar que um compromisso com essa ideia é igual a uma ação no mundo em torno dessa ideia. E por isso é que há algumas pessoas que se queixam que os aquarianos às vezes parecem um pouco falsos moralistas, mas não é que sejam falsos moralistas, é só que os aquarianos demoram um pouco a fazer uma conexão eficaz entre ideias e praxis, ideias e vivências. E isso é uma das questões de ser um signo de ar. Os signos de ar não sentem necessidade de passar imediatamente à prática, estão satisfeitos com pensar sobre o assunto e viver numa abstração, pelo menos numa primeira fase, pelo menos no início. Então, esse processo é um processo muito importante para o aquariano, que é o processo através do qual aprendem a trazer ao mundo e à concretude o compromisso que já têm com as suas ideias e com as suas ideologias. Quando estas coisas funcionam bem no aquário, tudo flui e as coisas para o aquariano fluem de uma maneira que é muito agradável.
Por fim, existe a questão do afeto e da emoção. Aquarianos têm muita fama de não ser muito afetuosos, de ser frios, de ser desapegados, e essa fama, ela não é completamente justa, até porque ninguém é puramente aquário, mas ela tem um grão de verdade. Mas eu acho que aquilo que é importante perceber no aquário é que o aquário simplesmente não é um signo muito afetuoso. Ele é um signo de ar e por isso é um signo que joga um outro campeonato. O Aquário é um signo, por exemplo, que se preocupa imensamente com a lealdade, como todos os signos fixos. E, portanto, é um signo que tem uma relação que é quase obsessiva com a ideia de lealdade. Então, o aquariano, por exemplo, será sempre um amigo muito leal, será um parceiro muito leal dentro dos termos que definir para a relação. Mas essa lealdade, ela não se traduz necessariamente numa quantidade de expressões de afeto. O afeto pode ser visto como mais secundário, o afeto pode ser visto como não tendo importância imediata. Mas aquilo que importa realmente é a lealdade. Então também é muito normal que, por exemplo, pessoas aquarianas não tenham necessidade de tanto afeto e não peçam tanto afeto aos outros, aos seus relacionamentos, mas acabem por exigir um nível de lealdade que nem sempre é fácil de computar para outras pessoas e para outros signos. Então, na verdade, essa dimensão do aquário é o mais importante. Se vocês querem impressionar um amigo aquariano, se querem impressionar um parceiro aquariano, tudo isso, o caminho para o fazer é sempre a lealdade. Demonstrar uma lealdade feroz para com essa pessoa, porque essa lealdade ela será sempre apreciada e ela será sempre conceptualizada de uma maneira que tem muito carinho, mesmo que esse carinho não se traduza em afeto físico, por exemplo, de uma forma tão óbvia como noutros signos. Estes são, portanto, os três principais temas de Aquário. Não é? A busca pela sua individualidade, o seu compromisso com as suas ideias e a sua lealdade às pessoas. Quando nós entendemos isto, nós já sabemos o que é que devemos fazer para lidar com o aquariano. O que nós devemos fazer fundamentalmente é respeitar as suas ideias e estar à altura de as debater, é respeitar a sua individualidade e não tentar de maneira nenhuma que o aquário se conforme àquilo que nós achamos que é certo. E, por fim, demonstrar lealdade e respeitar também essa lealdade. Se formos nós próprios o aquariano, portanto, se fores tu o aquariano, aquilo que tu deves fazer é tentar ser leal a estas três coisas. Estas três coisas são três coisas que vão sempre ajudar-te a revelar o melhor de ti. Não é? Ser leal à busca daquilo que te faz único e, portanto, cultivar essa individualidade de uma maneira que não é egóica, mas de uma maneira que traz à tona as coisas que em ti são únicas, por um lado, pelo outro lado, explorar as coisas em que tu acreditas, explorar essas ideias, aprender mais sobre elas, articulá-las melhor, ser capaz de as defender e, por fim, ser leal com os outros e ser leal com as pessoas que amas. Quando estas três coisas estão em equilíbrio, tu vais ver que vais sentir que estás a florescer e que as pessoas à tua volta estão a florescer também. E é isto, pessoal. Desejo-vos uma boa estação de Aquário. E se quiseres saber mais sobre o que vai estar a acontecer em fevereiro, astrologicamente, subscreve a este canal e subscreve também ao Almanaque Astrológico. Tens o link aí na descrição. O Almanaque Astrológico é um almanaque que eu e a astróloga Júlia Garcia de Oliveira fazemos todos os meses, com conselhos para cada dia do mês, tendo em conta os movimentos astrológicos que estão a acontecer, bem como rituais para remediar ou potenciar esses movimentos, que são simples e que podes integrar no teu dia a dia, mesmo sem ter aprendido magia astrológica. É isto. Tchau, tchau. Até à próxima.